Dave Chappelle talvez seja a pessoa mais engraçada do mundo. I'm Rick James. Enjoy yourself. Vencedor de 3 Grammys consecutivos, dá pra dizer com segurança que o humor do Dave funciona muito bem com a grande maioria das pessoas, se não todas elas. Por isso, nesse vídeo, nós vamos explorar o que dá pra aprender com o estilo de humor dele, que é conhecidamente difícil de imitar. E mesmo que talvez seja impossível chegar ao nível dele, existem 5 coisas que qualquer um de nós pode fazer para se tornar imediatamente mais engraçado. E uma observação rápida, algumas pessoas vão achar as piadas do Dave Chappelle ofensivas, e por isso eu vou cortar alguns dos palavrões. Agora que o aviso foi dado, vamos ao vídeo. Primeiro, o Dave interpreta regularmente vários personagens diferentes, alguns dos quais ficaram famosos no seu programa Chappelle Show. Game. Blouses. Dylan, because I spit hot fire. Peanut butter and crackling. Mas mesmo sem estar fantasiado, vemos o Chappelle interpretando vários personagens diferentes quando conta alguma história nos seus números de stand-up. Nesse trecho, ele está falando sobre quando ele e seu filho encontraram Kevin Hart e como o filho respondeu com uma voz engraçada. What's up, Dave? Come on back. I was just about to have dinner. I don't know if you guys ate, but you're welcome to join me if you like. And then my son pushed past me some cold shit. He goes, actually, Mr. Hart, we haven't eaten in several hours. A gente já falou sobre isso, mas vale repetir. Quando você está contando uma história, imitar o tom de voz e os gestos de um personagem aumenta muito o valor das suas piadas e torna até mesmo a construção da piada algo engraçado. É um princípio fácil de utilizar e a maioria dos comediantes se aproveita disso. Girls get drunk, man, and they don't even know what they're talking about. They think they do. Hey, guess what? You didn't even know what it is it? You're telling me someone who never hit a woman is gonna come walking and read that joke, you know, just be like, wait a minute. Obviamente, isso é algo que vale a pena você fazer quando estiver contando uma piada ou querendo ser engraçado, mas o tom de voz do Dave Chappelle não muda só quando ele está interpretando um personagem engraçado. Parte do motivo pelo qual o jeito dele de contar histórias e falar são tão cativantes é que ele não fala de um jeito monótono. Dá pra ouvir ele enfatizando palavras diferentes e acrescentando modulações vocais quando está falando como ele mesmo. Stand-up comedy is an incredibly American genre. I don't think any other country could produce this many comedians. And unbeknownst to many people in this audience, so tonight I am honored that my colleagues are here in comedy and in music. But for us, we were trained to care. We were raised that way. Essa dica pode parecer meio óbvia, mas se você já ouviu alguma gravação sua falando, talvez você perceba que não tem essa mesma dinâmica. O seu tom de voz não deve mudar muito, nem o ritmo ou o volume da sua fala. Então, um conselho para você melhorar imediatamente qualquer história que você esteja contando, especialmente se ela for engraçada, é falar como se você estivesse lendo um livro para uma criança de 5 anos. Entre na história, se comprometa e seja meio bobo. A maioria das pessoas acha que está sendo mais dinâmico do que realmente está sendo. Então esse ajuste simples muitas vezes vai te colocar no caminho para contar histórias de forma mais envolvente, o que é essencial se você quer fazer alguém rir. A terceira coisa é algo que todo comediante quer e o Dave aperfeiçoou isso ao longo da sua carreira, o tempo de comédia. Olha nesse trecho, por exemplo, o Dave falando sobre quando ele conheceu o O.J. Simpson. Ele não vai arrancar gargalhadas enormes da plateia, mas olha como ele consegue arrancar o riso mesmo sem precisar contar uma piada. And then, through all the gawkers, a familiar face pushed through the crowd. Here he was again. The Juice. Imagina essas mesmas frases sendo lidas pela maioria das pessoas, que não tem um bom tempo de comédia. Ninguém iria rir, mas as pausas preenchidas, junto com o tom de voz do Chappelle, criam humor, e ele não precisa nem de uma tirada no final. E nessa próxima cena, ele faz exatamente o mesmo em um momento clássico, que talvez só faça sentido se você já tiver assistido ao especial de comédia dele, Sticks and Stones. Observe como o silêncio no momento de maior tensão é o que faz com que a piada funcione. Don't ever forget what happened to that French actor. You know what I'm talking about? Juicy Smouillet. He's a very famous French actor. Para quem não viu esse stand-up dele, ele está falando sobre o Jussie Smollett,
Agora, ficou claro que acertar o tempo de comédia é algo muito complicado, pois se mistura com o tom de voz e com a linguagem corporal, e analisar cada situação em particular seria algo complexo demais. Mas um truque simples que você pode usar imediatamente para melhorar suas piadas é esticar o espaço de tempo que você costuma deixar antes da finalização da piada. A maioria das pessoas costuma se apressar no momento que deveria ser o de maior tensão e maior mistério, e acabam estragando a piada. Então, acrescentar um pouco de silêncio antes de concluir a piada normalmente faz com que aquela tirada final seja muito mais eficaz. E aqui vai um exemplo. O contexto dessa próxima piada é que o Dave era estudante do ensino fundamental e viu a explosão da espaçonave Challenger ao vivo na televisão da escola. Right on television. Everybody on board. Dead. Immediately presumed dead. It was so bad the teacher looked at all the kids and was like, "You can go home." Esse princípio de acrescentar um silêncio para criar tensão com certeza vai melhorar suas piadas, mas também pode melhorar todos os aspectos da sua fala. Especialmente quando você estiver contando histórias, permita-se desacelerar no momento de maior mistério. Isso exige que você trabalhe bem sua capacidade de reter a atenção dos outros, algo que a gente comentou no vídeo sobre o Kevin Hart, que eu vou colocar aqui na tela. Mas dá pra ver um exemplo disso nesse próximo vídeo, conforme o Dave vai construindo o mistério e faz uma pequena pausa durante seu discurso de aceitação do prêmio Mark Twain. Raised me and raised me well. We had a real oral tradition in our house. I knew the word griot when I was a little boy. A griot was a person in Africa who was charged with keeping the stories of the village. Everyone would tell a griot the stories and they would remember them all so that they could tell future generations. Como Dave, você pode interpretar personagens, alterar seu tom de voz e criar suspense fazendo pausas. Mas isso não é tudo. A quarta tática, que é provavelmente o tipo de piada mais comum que eu vejo Dave fazer, é a enganação cômica. É quando ele usa seu tom de voz para criar a expectativa de um tipo final de piada, mas depois faz um outro totalmente diferente. Nesse próximo trecho, ele está falando sobre as tragédias por conta da violência com armas nos Estados Unidos e como isso precisa parar. Mas observe como no final ele não conclui a piada do jeito que você estava esperando. And you know what we have to do. This is a fucking election year. We got to be serious. Every able-bodied African American must register for a legal firearm. Essa é a enganação cômica. O tom de voz e a linguagem dele nos fizeram antecipar um caminho, mas ele faz uma pausa no momento de maior tensão e segue para outro caminho. Veremos isso de novo nesse trecho, em que o Dave faz a gente acreditar que ele está defendendo sua própria reputação como um profissional sóbrio. On TMZ, the big headline, Dave Chappelle, drunk on stage in Detroit. Well, if you saw it, I wasn't drunk. I had smoked some reefer. With some rappers. E para realmente ficar claro, aqui vai mais um exemplo. I live in Ohio, and anyone that knows anything about Ohio knows that even the word Ohio is an old Native American word. It means literally land of poor white people. Claro que ao te contar que essas piadas seriam enganações, antes mesmo de você ouvir, talvez eu tenha destruído o humor delas. Mas se você assistir aos especiais de stand-up dele, você vai ver como são momentos realmente surpreendentes e de muitas risadas. Então aprenda a fazer a mesma coisa. Use o seu tom de voz para fazer as pessoas acharem que você vai seguir por um caminho. Faça uma pausa rápida para criar suspense e depois siga por outra direção. É algo básico da comédia que você pode usar em praticamente qualquer situação. Talvez a melhor enganação que você pode usar na sua vida cotidiana é falar com um tom sério e literal e terminar a fala com algo obviamente bobo e inesperado. Por exemplo, nesse trecho, o Dave está defendendo a arte do stand-up diante da cultura do cancelamento, um tema que a gente acredita ser super importante e sério para ele. It's so true about this genre, when done correctly, that I will fight anybody that gets a true practitioner of this art form's way, because I know you're wrong. This is the truth, and you are obstructing it. And what I really wanted to say tonight, and I'm glad I get the platform to do it, I'm gay. Obviamente, na maioria das conversas você não vai chegar tão longe, mas pelo menos considere a técnica da enganação, saindo do literal para o cômico, como sendo algo que você pode usar com maior frequência durante uma conversa.
Por exemplo, se você conhecer alguém em um contexto social e a pessoa te perguntar com que você trabalha, você pode fazer uma piada usando um tom sério. Por exemplo, você pode dizer que é um boxeador de bolas profissional e o porquê esse emprego é tão estressante. A ideia aqui não é enganar as pessoas. Claro que em algum momento você vai abrir o jogo para poder de fato se conectar em um nível mais profundo. A ideia é criar uma atmosfera mais relaxada e divertida para a conversa. E agora, antes de eu revelar a mentalidade principal desse vídeo, eu queria enfatizar um dos tipos de piada do Dave Chappelle mais difíceis de imitar. Sinceramente, eu não tenho uma boa dica sobre como integrar isso na sua vida, mas vale a pena enfatizar isso. É a comparação humorística. Aqui vai um exemplo disso quando ele fala sobre o cantor R. Kelly. This guy makes more sex tapes than he does music. He's like the DJ Khaled of sex tapes. Another one. Like, damn, man. Esse estilo de comédia é muito difícil de imitar, porque você precisa ter um tipo de pensamento associativo muito rápido. E, sinceramente, nenhuma dica vai te ajudar tanto quanto a repetição e a prática. Então, se você quiser aprender como fazer esse tipo de piadas... Do you miss the Chappelle Show? Yeah. Do you? Yeah, but the Chappelle Show's like breaking up with a girl, and you still like her, but in your mind you're like, that is crazy. I'm not going back. Você simplesmente precisa dedicar seu tempo a essa prática. Peço desculpas, mas não existe atalho para isso. E agora, vamos falar da mentalidade que resume tudo isso. A razão pela qual as pessoas não são tão engraçadas é porque elas não colocam o humor como uma prioridade durante suas interações. Inconscientemente, elas acham que as pessoas se conectam por conta de coisas como logística. Então elas falam sobre onde elas cresceram, qual é a profissão delas, ou o que elas gostam de fazer como lazer, de uma forma muito literal. Mas a verdade é que as pessoas se conectam muito mais com uma risada compartilhada do que com as verdades logísticas da sua vida, especialmente durante uma primeira impressão. Então permita-se ser engraçado e não literal. Responder de forma sarcástica pode ajudar muito, como aquela resposta do boxeador de bolas profissional que eu mencionei antes. E nos stand-ups do Dave Chappelle, dá pra ver como ele dá prioridade para o humor, especialmente nas piadas sobre temas controversos. Ele não só comenta sobre esses assuntos, ele compartilha o que está sentindo, mas ao invés de apresentar um argumento perfeitamente lógico, ele permite que a piada seja o fio condutor, às vezes até mesmo caçoando de si mesmo e tirando qualquer pressão que a plateia sinta para concordar com o que ele pensa. Veja agora, por exemplo, ele questionando as afirmações feitas no documentário Deixando Neverland, que fala sobre os supostos assédios sexuais do Michael Jackson. Mas ao invés de expressar os argumentos lógicos que motivam essa desconfiança dele, ele diz isso. I am what's known on the streets as a victim blamer. Dave, Michael Jackson was molesting children. Well, what were those kids wearing at the time? I don't think he did it. But you know what? Even if he did do it, you know what I mean? E como a gente viu antes, quando você acha que ele vai fazer uma grande argumentação política sobre a importância de votar nas próximas eleições, ele volta diretamente para a piada com a enganação cômica. And you know what we have to do. This is a fucking election year. We got to be serious. Every able-bodied African American must register for a legal firearm. O ponto aqui é que se você quiser ser a pessoa mais engraçada do grupo, isso tem que ser mais importante do que muitas coisas que a gente normalmente coloca como prioridade. Mais importante do que convencer alguém sobre o seu ponto de vista. Mais importante do que parecer perfeito. Afinal, a melhor piada pode até ser sobre você mesmo. Claro que eu não estou dizendo que essa é a única forma de interagir com as pessoas. Eu mesmo já fiz vários vídeos falando sobre como ser convincente e persuasivo, se esse for o seu maior objetivo. Mas se você quiser ser a pessoa mais engraçada, o riso tem que estar em primeiro lugar. E sem dúvida, ser engraçado pode ser um superpoder. A gente costuma amar as pessoas que nos fazem rir. Elas parecem imediatamente cativantes e carismáticas, mas na verdade é preciso ser confiante para fazer piadas publicamente. Especialmente com desconhecidos, seus chefes ou alguém por quem você sinta atração. É preciso ter confiança para se expressar sem qualquer hesitação e a maior parte das pessoas não tem essa confiança. Talvez isso seja o motivo pelo qual elas não conseguem puxar assunto, fazer novos amigos, marcar os encontros com as pessoas que elas querem ou simplesmente se sentirem confortáveis interagindo com as pessoas com quem elas querem se conectar. Se você sente que não consegue agir com confiança consistentemente ou não tem a confiança que gostaria de ter,
ou gostaria de desenvolver sua confiança o mais rápido possível, eu recomendo muito que você dê uma olhada no nosso curso da Universidade Carisma. A Universidade Carisma contém um guia de atividades diárias que te dão um passo a passo para você desenvolver sua confiança e carisma em apenas 30 dias. Você pode aprender tudo sobre o curso clicando no link da descrição, mas acho que a melhor forma de resumi-lo é deixar com que os membros do curso falem por eles mesmos. Portanto, aqui vão apenas algumas das mensagens que os membros da Universidade Carisma nos enviaram por e-mail. Primeiramente, eu estou amando o curso. Eu selecionei e apliquei algumas das dicas, como a dica do filtro do módulo 2 sobre conversação, e essa dica específica mudou minha vida completamente. Eu gostava de uma garota da minha faculdade por mais de um ano, mas nunca atrevi dizer nada, porque achava que ela era bonita demais. Eu aprendi com as suas lições, saí da minha zona de conforto e agora estamos namorando. Outro membro disse o seguinte: após completar apenas alguns dos módulos da Universidade Carisma, minha maior conquista até agora foi obter mais confiança. O início do curso já me deu segurança de que eu posso melhorar. Se você me conhecesse um ano atrás, você diria que eu era um cara esquisito socialmente. Mas este mesmo cara tinha uma confiança e carisma interna que finalmente acabaram de ser soltas. Eu não vejo a hora de completar os outros módulos e ver o quanto mais eu posso evoluir. Lembrando que se você decidir se inscrever, o curso vem com uma garantia de 60 dias que te permite experimentar todos os módulos com tempo de sobra e avaliar se realmente valem a pena. Se você não amar o curso, seja lá qual for o motivo, basta pedir o reembolso. Nós oferecemos essa garantia de 60 dias, mesmo que o curso possa ser completado em 30 dias, porque queremos que cada membro se sinta seguro de que não há nenhum risco em se inscrever, e o nosso maior objetivo é que o curso seja algo transformador para você. Então, se você tiver interesse em desenvolver sua confiança e exterminar crenças limitantes hoje mesmo, é só clicar no link da descrição para acessar a Universidade Carisma. Milhares de pessoas já se inscreveram no curso e nos contaram sobre os resultados extraordinários que obtiveram. E uma das melhores sensações do mundo seria receber uma mensagem sua sobre os resultados que você obteve com a Universidade Carisma. Por fim, espero que tenham gostado desse vídeo, muito obrigado pelo apoio, nos vemos no próximo vídeo.